podcast Conexão Futura ao vivo aqui na tela do seu canal Futura. E confira também no nosso site, entre lá em futura.org.br, está aqui já na sua tela para você conferir tudo sobre a nossa programação também aí na tela do seu computador. E a lei de número 13.105, mais conhecida como o novo Código de Processo Civil, propõe uma mudança em relação à forma de encarar os litígios, ou seja, a legislação promete agilizar o andamento dos processos judiciais, trazer mais igualdade nas decisões em casos idênticos e também aprimorar aí a cooperação entre as partes. De certa forma, essas mudanças facilitam o uso da mediação como ferramenta para a solução de conflitos. A proposta é que um facilitador favoreça o diálogo entre as partes para que elas mesmas construam a melhor solução para um problema. Um dos principais benefícios seria evitar aí os longos processos na justiça. Mas será que funciona em qualquer situação? Bom, mediação de conflitos é o nosso tema do programa de hoje, então para esclarecer mais sobre esse assunto, para essa conversa, eu recebo aqui no estúdio a Flávia Frois Galo, que é psicóloga e supervisora dos mediadores do Juizado Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E também conosco, ao meu lado, está a Marcela Figueiredo, que é advogada e membro da Comissão de Mediação de Conflitos da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui no Rio de Janeiro. Daqui a pouquinho a gente fala também direto de BH, lá em Minas Gerais, com a Graziele dos Reis, que é advogada e especialista em arbitragem e mediação de conflitos. E você em casa, como sempre, também é o nosso convidado. Aproveite aí para tirar as suas dúvidas, compartilhe a sua história com a gente, mande mensagens, comentários e opiniões nas redes sociais. Aproveito e já coloco para você, aqui ó, facebook.com/canal Futura Oficial, é o espaço na rede social para você encontrar aí o post, você pode curtir, você pode mandar um like, comentar, compartilhar na sua rede, fomentar também que esse assunto não fique aqui só no nosso programa, leve esse assunto adiante nas suas rodas de conversa também. Ou ainda aí no Twitter, @canal Futura, é o nosso perfil no microblog. Temos também aquele bom e velho telefone que você pode ligar do celular, do fixo, do orelhão, 0 operadora 21 2273 5020. Aproveite para tirar as suas dúvidas com as especialistas aqui no estúdio. Mais uma vez, bem-vindas as duas ao Conexão, prazer tê-las aqui. E quero começar perguntando sobre esse novo Código do Processo Civil. Iniciei o programa falando sobre ele, de que forma ele facilita a aplicação da mediação, Marcela? Bom, na verdade, o novo Código do Processo Civil, ele traz, vamos dizer assim, uma inovação, quer dizer, que seria bem uma inovação, né? Na verdade, ele regulamenta a mediação judicial, ou seja, a mediação dentro do judiciário, né? Colocando a mediação como uma etapa do processo. Então, dependendo do caso, né, provavelmente em casos em que há direitos disponíveis, né, direitos que podem ser transigidos, eles são, portanto, encaminhados à mediação. Agora, é necessário que isso fique claro que a mediação só acontece se as partes desejarem participar do processo. Então, é um processo voluntário. Eles não são obrigados, as partes não são obrigadas a participar da mediação. Não é? Então, elas são convidadas a uma sessão de pré-mediação, onde o mediador explica o que é a mediação, qual é a função do mediador, como as partes vão se portar na mediação, né? Qual é o papel do advogado na mediação e, em havendo concordância de ambas as partes, portanto, vamos dizer assim, instaurado, né, o processo de mediação. Agora, Flávia, de certa forma, esse novo código ele facilita, a mediação já existia há um tempo, já aplicada, né, em várias cidades do país, mas agora com essa definição mais clara, facilita com que seja mais aplicada de forma mais ampla? Sim, acredito que sim. Inclusive porque, como a Marcela já falou, a mediação ela é voluntária, mas é interessante a gente sublinhar que é um momento onde as partes têm a possibilidade de se responsabilizar pela resolução do conflito. Na verdade, o mediador ele vai trabalhar sempre como facilitador da comunicação. Quem é responsável pela resolução, quem vai, né, fazer com que o conflito seja administrado, resolvido de uma determinada forma, são as partes. Importante a gente ressaltar isso, a questão da autonomia, da responsabilidade. Muitas vezes a gente tem um pouco da cultura, né, de sempre passar para o outro a responsabilidade, porque o juiz vai decidir, né, o tribunal numa decisão. O que muda nesse conceito aí de justiça entre os brasileiros a partir de
uma mediação um pouco mais ampla, que as pessoas conheçam um pouco mais esse recurso também, Marcela? Na verdade, isso é uma mudança de paradigma, né, na forma de resolver conflitos. Mudança de cultura também. Mudança de cultura, exatamente. Né? Na verdade, normalmente nós somos educados, né, quando temos um problema, um conflito que nós não conseguimos resolver, nós delegarmos isso a um terceiro, no caso o juiz, que vai decidir pela gente. Então a mediação, ela convida as partes para que sejam protagonistas da sua própria vida, né? Ou seja, possibilitando que elas possam conjuntamente escolherem possibilidades, opções de solução do seu problema, né, de forma criativa, né? A gente trabalha muito com a criatividade, né? A gente estimula as partes para que sejam criativas, para que tenham uma visão prospectiva e que consigam, né, juntamente com o mediador, quer dizer, lembrando que o mediador, diferente da conciliação, ele não sugere acordos. O conciliador pode sugerir, o mediador não. O que o mediador faz é exatamente trabalhar com as partes para que elas consigam sozinhas escolher a forma como vão resolver o seu conflito. Agora a gente pensando no início, no passo a passo, né? Quando se há um conflito, se tem alguma queixa, algum problema a ser resolvido, de que forma há feita essa escolha num caso que poderia ou não ser indicado para mediação? E vocês falaram já da questão, né, de voluntariado, né, da pessoa querer participar desse processo, que pode ser um pouco mais penoso, a questão de você enfrentar ali o outro, que é a outra parte, né, aquele processo que você está sofrendo. De que forma dar esse início? Então, talvez há um certo convencimento, uma explicação de como funciona. Como é esse comecinho para tentar fazer com que a população entenda um pouco mais do que é a mediação, claro? Sim. Nós temos, atualmente, tem vários dispositivos para levar a mediação, né, essa cultura da mediação para diversos nichos, né? Tem cursos que estão sendo ministrados na OAB, tem cursos ministrados em outros lugares. Hoje, por exemplo, dentro do sistema socioeducativo, a gente trabalha com curso de capacitação para os agentes socioeducativos para trabalharem como mediadores em conflitos ali dentro da unidade. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária também faz uma aposta nesse sentido e já está em pauta um curso também de capacitação para essas pessoas trabalharem também como mediadores dentro das unidades prisionais. Isso vai sendo replicado dentro da própria comunidade, né? A partir do momento que a gente começa a fazer essa mudança de paradigma, é uma mudança de cultura, como você coloca, sair de uma possibilidade, de uma culpabilização, você culpar, né, o outro, tem um certo e um errado, tem um que é culpado, tem outro que é vítima, tem um que precisa ser punido, o outro precisa ser, de uma certa forma, isentado. É essa mudança que a mediação propõe, porque é você se responsabilizar pelos seus atos, né? Se responsabilizar pela forma como você também está administrando aquele conflito, como que você está lidando com aquela situação. Importante isso, eu acho legal o que você falou em relação à culpa, né? A tendência de culpabilizar o outro. Eu, pessoalmente, não gosto da palavra culpa, acho que todo mundo tem um pouco de responsabilidade do que acontece também, então pensar um pouco mais antes de apontar o dedo, né? Qual é o papel, o que o outro ocupa dentro daquela circunstância, né? Mas para ampliar um pouco mais a nossa conversa, vou chamar agora, então, direto de BH, lá em Minas Gerais, a Graziele dos Reis, que é advogada e especialista em arbitragem e mediação de conflitos. Tudo bem com você, Graziele? Bem-vinda à Conexão. Tudo jóia. Obrigada, boa tarde. Cumprimento meus colegas também, a Flávia, a Marcela, toda a produção, os telespectadores. Estou muito feliz de participar com vocês, viu? Obrigado, então, por ter topado o nosso convite. Eu quero saber de você em relação ao que falávamos aqui no comecinho, sobre a formação dos mediadores, né? Eu sei que você tem acompanhado também esse processo aí em Minas Gerais. Quem pode ser um mediador e como se dá esse processo de formação de um mediador de conflitos? Claro, claro. Primeiro, eu faço minhas as palavras das meninas, né? Elas colocaram de uma forma muito contundente a respeito, né, da mediação, do que se trata, de como tem sido realmente realizado o trabalho. Uma coisa que eu acho muito importante, né, assim, para poder complementar um pouquinho, é que, se tratando de mediação de conflitos, a gente tem que pensar exatamente nos conflitos, né? Porque os conflitos, eles são naturais, eles são inerentes ao ser humano. E a gente tem essa tendência de pensar que o conflito pode ser negativo, ou então atribuir que ele pode ser positivo, mas o fato de ele ser natural significa que o que importa mesmo é a forma com que ele vai ser administrado, né? E os conflitos, eles se originam de várias formas, e uma delas é que a gente estabelece na nossa relação, qualquer relação que seja, de trabalho, na família, onde a gente está, um contrato. E esse contrato a gente chama de contrato tácito. O que são isso? É uma quebra de... É um contrato que ele não é expresso, mas o fato dele
você quebrou um galho dele, aí um dia você precisou que ele quebrasse o seu galho, estou dando um exemplo, né, de uma forma bem informal, e esse colega não quebrou, né? Naturalmente você quebra ali uma expectativa, pode dar um início ali a um conflitozinho latente, e se esse contrato tácito, né, que essa expectativa ela não for bem trabalhada, esse conflito ele não for bem administrado, é aí que se gera um ciclo, né, vicioso de espiral mesmo do conflito. Então a mediação ela se propõe a trabalhar os trás muitas vezes das demandas que são apresentadas no judiciário, né, que é a parte mais subjetiva, que de certa forma fez com que aquele conflito originasse, está lhe dando sustentação para que aquele conflito ali exista, e às vezes o diálogo, o desgaste, né, que muitas vezes acontece em algumas relações, não permite que as pessoas dialoguem da forma como tem que ser. Elas acreditam que estão conversando, muitas vezes pensam que conversar não adianta, porque já tentaram conversar, mas a nossa comunicação, muitas vezes, ela é violenta, né? Ela é arraigada de julgamentos, de interpretações, a gente já imagina o que o outro está pensando, e já acha que está certo muitas vezes nossa posição. E então a mediação nos permite sair um pouquinho dessa posição e chegar nesses interesses, né? Em Belo Horizonte, a gente tem, é muito forte, né, na verdade, em Minas Gerais, o programa de mediação de conflitos do governo do estado de Minas Gerais, que é um programa de mediação comunitária. Então, ele atende em várias comunidades aí, carentes de Belo Horizonte, né, do interior, região metropolitana também, com mediação comunitária, dando não só um suporte realmente nas demandas coletivas, então ele trabalha com mediação de uma forma coletiva, coletivizando realmente as demandas, pegando ali o que está surgindo na comunidade de interessante a ser trabalhado em conjunto, mediação multiparte também, e propagando aí a mediação, como tem realmente outras formações, como a doutora Flávia falou, né, ali na OAB, tem um curso de mediação, Instituto de Mediação Arbitrária do Brasil, que está acontecendo agora, inclusive, e outras universidades com curso de extensão, porque hoje o mercado da mediação está realmente mais favorável. O novo Código de Processo Civil, como você disse, né, que vem legitimar o Instituto, já que ainda não tem uma lei que regulamente, de fato, né, o papel do mediador e como realmente vai se dar essa atuação como uma profissão. Então, os cursos estão aí semeando essa cultura de paz. Né? Muito bacana, Graziela. Eu volto a falar com você daqui a pouquinho, que eu quero agora chamar quem está em casa para mandar perguntas, comentários e dúvidas para a gente. Tem o Facebook, tem o Twitter e tem o telefone nos contatos que vão aparecer aí na tela para você. Já temos aqui a participação da Rosângela de São Gonçalo, aqui no Rio de Janeiro. Obrigado, Rosângela, pela participação. E ela tem uma dúvida aqui, eu tenho certeza que é a dúvida de muita gente, quais casos são possíveis que a mediação possa interferir, né? Ela conta a história dela aqui, que tinha uma união estável, rompeu a relação e queria legalizar essa situação, e o problema é que a segunda parte não quer um acordo. E ela pergunta se a mediação poderia, nesse caso, ser aplicada, como que ela consegue resolver esse problema dela, Marcela? Bom, vamos lá, né? Essa questão de quais casos poderiam ser mediados é sempre uma questão um pouco sensível, porque não tem uma regra. Não existe, exatamente, não tem uma regra específica. Normalmente a mediação ela é indicada para casos em que as pessoas tenham relações continuadas no tempo. Por quê? Porque um dos objetivos da mediação é o restauro da relação. Então ela pressupõe que existe uma relação anterior entre aquelas partes envolvidas no conflito. Então normalmente a mediação ela é realmente indicada para casos de conflitos familiares, né, conflitos entre vizinhos, conflitos entre sócios, entre amigos. Então, ou seja, conflitos que acontecem entre pessoas que já têm uma relação pré-existente. E que por conta do conflito, essa relação está um pouco estremecida. E, supostamente, se tem uma ideia de que queira-se continuar uma relação, seja mais, aqui no caso dela, separada, mas uma relação cordial, pelo menos com esse parceiro, né? Com certeza, ainda mais quando, por exemplo, existem filhos, né? Existem filhos. Então, mais do que necessário que essa relação seja mantida, né? Na verdade, a mediação ela não vai querer que essas pessoas voltem a se relacionar, né? No sentido romanticamente falando, né? Mas ela quer que respeito mútuo. Exatamente, mas que elas consigam se relacionar, consigam se comunicar e consigam resolver seus problemas sozinhas. Então, no caso da Rosângela, não é? Isso, a Rosângela Barroso. Então, da Rosângela, no caso de uma dissolução de união estável, né, é possível sim a mediação se existe, por exemplo, questões ligadas à partilha de bens, né, principalmente questões ligadas a alimentos. Isso tudo pode ser resolvido na mediação. Agora, com relação à dissolução em si, à declaração da dissolução, aí nesse caso talvez seja necessário que um juiz
declare que essa união está dissolvida. Mas para essas questões de partilha, de alimentos, guarda de filhos, por exemplo, se houver, né, visitação dos filhos, isso tudo é caso típico de mediação. Né? Muito bem. Só quero fazer uma outra pergunta a você, Flávia, em relação à expectativa que se tem em relação à mediação, porque a gente sabe, né, aquela velha frase de que a justiça no Brasil tarda, mas não falha, mas tarda e muito, e há um grande acúmulo de processos. A mediação pode ajudar a desafogar um pouco a justiça brasileira? A mediação, ela vem com esse propósito de ser célere, ela tem que ser rápida, né? É uma forma que a gente, né, quando essa entrada da mediação dentro do judiciário, ela vem também para dar conta dessa quantidade de processos que está emperrando. Tem uma média de tempo que um conflito em mediação é resolvido? Geralmente 4 ou 5 sessões, mas o que acontece não é só a média de tempo, é que aquele conflito, quando ele é realmente mediado, quando as partes se responsabilizam pelo acordo, quando elas se sentem com poder de resolução, ele finda. Ele não vai ficar gerando outro processo. Outro recurso, então, que vai aumentando o tempo ainda mais. Né? E o mais importante é que dentro, né, das sessões de mediação, as partes elas vão reaprendendo a se comunicar. Por isso que o mediador ele trabalha como facilitador da comunicação, e isso também gera um aprendizado entre aquelas pessoas que estão ali. Então, ele não vai procurar mais o judiciário para falar que está atrasando o horário da entrega do filho. Eles vão conseguir comunicar de uma forma mais efetiva, né? Uma comunicação não violenta. E isso é um aprendizado que ocorre dentro das sessões de mediação. Muito bem, falando em aprendizado, eu quero voltar a chamar a Graziele, que conversa com a gente lá de Minas Gerais. Graziele, a gente já está quase aqui chegando na reta final, última parte do nosso programa, mas eu quero ouvir de você em relação à aplicação da mediação em Minas, né? Você contou que já há um tempo existe essa iniciativa. Já dá para fazer uma análise em relação à questão da cultura, que a gente começou o programa mencionando aqui, da diferença da postura das pessoas em se relacionarem em relação aos processos, a cultura da culpabilização, já mudou alguma coisa? Já dá para perceber isso em Minas? Bom, como as meninas mesmo já comentaram, né, realmente uma quebra de paradigma, né, uma mudança cultural que precisa ir ter um passo de formiguinha. A gente vai semeando a cultura de paz à medida realmente que as pessoas vão vendo o quanto que dialogar, o quanto que conversar, ter autonomia para resolver os seus próprios problemas, né, é mais saudável e é mais interessante realmente, né? Porque gera uma responsabilidade, naturalmente, quando você constrói uma solução, você participa dela, você torna ela mais efetiva. Porque se você dá ideias, você sugere, naturalmente você vai cumprir muitas vezes, né? Então, assim, em Belo Horizonte, em Minas Gerais, ainda está um passo de formiguinha, temos tentado semear, temos várias faculdades, né? Tem núcleos de mediação que permite esse acesso realmente para a sociedade, né? Para poder trabalhar com mediação. Tem a mediação judicial do Fórum de Belo Horizonte. Temos aí esses programas de mediação comunitária, né? O programa de mediação de conflitos já tem muitos anos aí em Minas Gerais. Então, assim, nós estamos tentando realmente semear essa cultura de paz. Realmente tem sido célere para contribuir aí com os processos, seja anterior ao processo, seja durante o processo, seja depois, inclusive, né? Porque a ideia é exatamente uma transformação dessas relações, né? Uma restauração dessa comunicação que muitas vezes não está acontecendo e que realmente nessas relações continuadas, em que pode se gerar, inclusive, por exemplo, um ciclo vicioso, né, em outras pessoas, que às vezes pode ser atingido pelo conflito de alguma forma, é interessante de ser trabalhado, né? Muito bom. Graziele dos Reis, especialista em arbitragem e mediação de conflitos, muito obrigado por ter conversado com a gente nessa tarde aqui no Conexão Futura. É um prazer ouvir você. Obrigado. Eu que agradeço. Até mais. Muito bom. A gente está aqui, então, quase encerrando. Eu tenho certeza que muita gente que está acompanhando a gente ficou curioso e, eventualmente, até com a vontade de ser um mediador. Então, como faz? Qualquer pessoa pode ser um mediador? Tem que ser formado em direito? Tem que ser um juiz? Como é aí na prática? Quem são os mediadores que estão trabalhando no nosso país? A mediação, a proposta dela é se trabalhar com uma multiplicidade de percepção, né? Uma multiplicidade para que a própria resolução de conflito ela possa ser ampliada, né? A gente tem como pressuposto que o conflito ele é formado por diferenças de percepção, diferenças de interesse e dificuldade, ruídos na comunicação. Então é interessante que o mediador sempre trabalhe em dupla com outra pessoa, com uma outra formação, né? Hoje o Tribunal de Justiça tem os cursos de mediação, né, que é aberto para a população, no nível superior. Então, pedagogo, assistente social, arquitetos, engenheiros, a gente tem essa multiplicidade
necessidade de pessoas com formação que trabalham como mediadores, né? E tem um perfil. O perfil que eu acho que é o mais importante é a pessoa ter para si que há possibilidade de resolução de conflito, outra diferente daquela focada em cima numa punição, né? Ou focada entre uma resolução de conflito de forma a facilitar a comunicação entre as pessoas. E para isso ela tem que fazer uma aposta numa comunicação não violenta. Muito bem, então fica essa reflexão aí. Você acha que a gente pode tentar incentivar mais brasileiros a se tornarem mediadores, Marcelo? Bom, desde que eles entendam que tenham aptidão para isso, eu acho que seria perfeito, né? Na verdade... Para disseminar essa cultura mesmo, né, que a gente está falando aqui, de menos culpabilização e mais resolução dos problemas. Exatamente, porque nós, se pensarmos bem, todos nós somos um pouco mediadores. Já fomos um pouco mediadores, né? Numa briga entre amigos, na escola, né? Aquela briga dos colegas de trabalho, a gente sempre tenta apaziguar, né? Exatamente. Agora, tem aqueles que gostam de botar a lenha na fogueira. Exatamente. Então, por isso que eu digo, tem que ter aptidão para isso, né? E eu acho que o interessante falar, importante falar, é que a capacitação e mediação, ela é continuada. Ou seja, não basta apenas fazer um curso e já estou mediador. É um acompanhamento contínuo. Nós estamos sempre em capacitação, né? Constantemente sendo avaliados. Então, os mediadores são constantemente avaliados. Então, por exemplo, numa sessão de mediação, que nós temos 2 mediadores, por exemplo, atuando em comediação, nós temos os observadores, que são outros mediadores que nos observam para que depois nos deem um feedback como está a nossa atuação. Então, realmente é uma profissão, podemos dizer assim, que exige muito empenho de quem quer ser mediador e exige capacitação constante. Isso é muito bacana, né? Acho que em muitas áreas aí de atividades profissionais as pessoas sentem falta de um feedback, então ter acompanhamento de perto, assim, na troca, ainda poder falar os pontos a serem melhorados, muito bacana. Deixa eu aproveitar e mostrar para você de casa na internet, onde você pode ter outras informações sobre mediação. Primeiramente aqui, ó, no site do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, tem aqui uma explicação muito bacana, passo a passo, como funciona, os objetivos da mediação. No Instituto Elo, que eu coloco também para você na tela, você sabe um pouco mais sobre o trabalho desenvolvido pela Graziele, que a gente conversou agora há pouco lá em Minas Gerais, então institutoelo.org.br. E o site da OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, essa aqui é a página inicial, também tem lá uma cartilha explicando o passo a passo da mediação. Você encontra aqui, ó, logo nessa abinha que eu estou mostrando, você pode clicar aqui e saber como é que funciona, se ficou interessado tanto em buscar ajuda da mediação ou como ser um mediador, você clica aqui, a cartilha da OAB pode explicar para você aí o passo a passo e você ter outras informações, tá certo? Por agora, o nosso tempo já está encerrado, então, Flávia e Marcela, foi um prazer conversar com vocês, muito obrigado pela presença. Muito bom. Você de casa, obrigado pela companhia de sempre, eu te espero aqui então de segunda a sexta ao vivo, às 2h30 da tarde. Também temos representações meia-noite e meia e 7h30 da manhã, ou a qualquer hora do dia e da noite, a gente tem aquele encontro marcado lá no site do Cultura. Um abraço para você e até a próxima.